Oi, gente, eu sou Dani Nefertiti, este é o canal Minha Parte Eu Quero em Livros. E hoje eu tô com uma convidada especial, a famosa Grazi. Eu já falei em 200 mil vídeos sobre ela. Então hoje eu trouxe ela pra gravar vídeo. Na verdade, eu consegui arrastar. Depois de muito tempo, né, Dani? Depois de muito tempo, uma insistência aí básica. Se eu tivesse dinheiro, eu pagava. Imagina. Mas eu tô super feliz de estar aqui gravando com você. E nós... Tímida ainda, mas tô feliz. Não, mas vai perdendo. Falei já, vai perdendo. Vamos perdendo, então. Nós viemos gravar uma lista pra vocês dos 5 melhores livros da tag Experiências Literárias, tag livros. Lidos até o momento. Que nós lemos até o momento, que tem livros que parecem que vão ser maravilhosos, mas nós não lemos ainda. Acho que é o mal de todo assinante, né? Parênteses, As Alegrias da Maternidade. É um livro que, tipo, parece que vai ser o melhor da vida e a gente não leu ainda. Vamos ler, Dani. Urgentemente, vamos ler. Beleza? A gente, a princípio, eu não estipulei uma ordem de preferência. Eu só coloquei os 5 mais. Você meio que colocou uma ordem. Eu meio que coloquei uma ordem, mas eu fiquei com bastante dificuldade, na verdade, de colocar essa ordem, porque, principalmente... Os 3 últimos ali foram os 3 que eu gostei, que no caso serão os 3 primeiros, né? Mas eu gostei bastante dos 3, então eu senti uma certa dificuldade, mas enfim, vamos... Então, beleza. Vamos começar? Vamos. Quer começar pelo seu? Vou começar, então. Que eu não gostei muito. Na verdade, esse livro aqui, Uns e Outros, Contos Espelhados da Tag, foi o primeiro livro que eu assinei. Foi do aniversário da tag do ano passado, se eu não me engano, né? Uhum. E assim, foi uma experiência bacana, eu gostei dele, mas não amei, assim. É um livro de contos, né? Acho que todo mundo sabe já, são contos que autores convidados reescreveram, né? A partir de contos clássicos. Então, alguns contos aqui são muito bons, outros nem tanto. E eu acho que como qualquer livro de conto, isso normalmente acontece, né? Você gosta mais de uns do que de outros. Do que de outros. Uns e outros. Não, então, eu achei a premissa do livro maravilhosa. A proposta de você pegar esses contos e pedir para autores nacionais aí escreverem foi incrível. Eu, na verdade, na maior parte deles, eu gostei mais do reescrito do que o original, com exceção do da Clarice. Eu adorei o conto da Clarice. Então, o conto da Clarice que, gente, babado. Maravilhoso. Mas eu acho que como eu li mais livros da tag, eu acho que por isso que deu uma margem pra ele não entrar. É porque eu sou assinante da tag faz pouco tempo, né? Tem menos de 1 ano. E aí, durante esse 1 ano, eu ganhei 2 livros da Dani, da tag. Ganhei um livro da Maiara, que é minha amiga, comadre. Então, assim, eu ainda... Tem poucos livros para essa margem aí de 5 livros, dos melhores 5 livros da tag, né? Mas esse aqui, acho que, como foi o primeiro, vamos dar um crédito, né, pra ele ter sido o primeiro. O correio chegou aqui, eu não tava, eu tive que ir lá buscar. Nossa. Então teve toda uma trabalheira para buscar e eu gostei bastante dele. Qual que é o seu? Então o meu primeiro vai ser o Stoner, do John Williams. Dessa edição da Rádio Londres. Rádio Londres me patrocina. Gente, eu acho lindo os livros dessa editora. Eu nunca li. A edição é incrível. Ele gira muito em torno de literatura. Porque é um professor... O Stoner, ele é um professor de literatura. E é a paixão da vida dele. Então, assim, ele contando como a expectativa... Olha o olhinho brilhando, já querendo ir na Amazon adicionar na lista de desejados. Pausa o vídeo que eu vou lá comprar. Porque ele, na verdade, ele tinha que fazer alguma faculdade relacionada com ciências agrárias, porque a família dele tinha um sítio, uma fazenda. E ele era a expectativa da família toda. Mas aí ele começa a estudar, ele começa a fazer umas matérias de literatura. E ele descobre que é a paixão da vida dele. E aí ele larga tudo pra poder fazer literatura e trabalhar com isso. Meu Deus, eu trabalha com isso a vida livro. inteira, conta a vida dele até quando ele aposenta e morre. Eu preciso desse livro. Gente, eu achei sensacional. Nossa, a sinopse é muito boa. Nossa, eu adoro esse tipo de história, que parece mais com a realidade. Eu que também tipo, gosto. Nossa, uma grande jornada de descobrimento. Não precisa. Nem sempre precisa dessa história pro livro ser bom. É verdade. Então, esse Stoner. Adorei. Maravilhoso. Bom, em quarto lugar,
né? Se é que a gente pode falar assim. Eu coloquei As Três Marias, da Raquel de Queiroz. Esse livro eu acho que veio na tag de novembro, se eu não me engano. Foi, acho que foi. Da Raquel de Queiroz eu tinha lido 15, gostei bastante, nossa, já trabalhei bastante com ele nas minhas aulas. E nunca tinha lido nada, outra coisa dela, e aí a tag mandou esse livro. Eu gostei bastante da história. Ela tem um quê de biografia, de autobiografia, na verdade, né, da Raquel de Queiroz. Conta a história, então, de 3 amigas que vão passar ali um tempo numa espécie de internato, uma coisa assim, colégio interno. E aí, então, o leitor acompanha a jornada, uma pequena jornada dessas amigas, né, nesse colégio. Depois, já na vida adulta, as descobertas, tem um quê aqui de discussão sobre algumas coisas voltadas mais para o aspecto do feminino, das lutas feministas e tal, que já é muito forte em 15, né? Uhum. E da relação delas enquanto de crescerem juntos, a amizade delas, como se transforma também. É muito gostoso acompanhar a amizade delas, né? Porque elas são completamente diferentes e ao mesmo tempo elas se completam. Eu acho que isso é muito bacana e é muito real mesmo quando a gente vê as amizades das pessoas. Às vezes se aproximam pelas diferenças, muito mais pelas diferenças do que pelas afinidades, né? Então esse é o meu 4º lugar. Meu 4º lugar, A Estrada, do Cormac McCarthy. Vocês percebem que são 2 livros que não são edições exclusivas ainda, tipo, que, né, aquela que é dinossauro já na tag. A Estrada. Gente, esse livro é tenso. Sabe aquele livro que você fica assim, o que vai acontecer? Vai dar tudo errado agora ou vai dar tudo errado depois? Porque vai dar tudo errado em algum momento. Você sabe que vai. Eu sei que tem o filme, eu não li, eu não vi o filme ainda. Preciso, inclusive. Vamos ver se tem na Netflix depois. Ele fala muito sobre sobrevivência e, na verdade, o que você ganha tentando sobreviver a qualquer custo e o que você vai perdendo no caminho com isso. Porque é um pai e um filho que o mundo é um mundo apocalíptico, as pessoas estão se matando a menor chance e esse pai tá a todo custo tentando se salvar e salvar o filho. Só que não explica muita coisa do porquê que o mundo tá daquele jeito, porquê que eles estão naquela situação e pra onde eles estão indo, na verdade. Eles estão só seguindo e tentando sobreviver. Até que ponto você vai em busca da sua sobrevivência e se isso realmente vale a pena. No mundo pós-apocalíptico, não tem tipo um oásis. Ele não dá essa ideia de que tem um lugar, uma salvação pra eles irem. Eles estão só seguindo a vida. Então, tipo, você vai ficar tentando sobreviver sem ter, na verdade, uma perspectiva de um lugar melhor. Então, isso realmente vale a pena? Então, acho que isso é um pouco o questionamento que o livro traz. Nossa, interessante. Bom, então, meu próximo... Ai, então, que é um amorzinho. Vamos pôr os dois... A gente colocou... Por os 2 próximos, que são o mesmo. Ai, é o Alforge, que eu me recuso a pronunciar o nome dessa autora. Você arrisca? Ela é uma iraniana. Não. É essa autora aí. Vocês são capazes. Vocês conseguem pronunciar por vocês mesmos, entendeu? Nossa, e esse livro aqui, ele me pegou já desde o início, né? São 9 personagens. E aí a narrativa vai se dividir, então vai ser a mesma história contada 9 vezes pela perspectiva de cada um desses personagens. E aí, assim, a gente pode pensar que de repente o texto poderia ficar repetitivo, mas não. Não fica, gente. Não fica, de jeito nenhum. E eles trazem, cada um deles traz uma bagagem cultural diferenciada, uma bagagem religiosa diferenciada, que é muito bem abordada pela autora aqui. Depois, quando você fica sabendo dos extras, né, da relação dela com a religião Bahá'í, né? É Bahá'í, né? É. Da religião Bahá'í e tal. Nossa, que um dos aspectos é essa questão da diversidade e tudo mais. Você fica mais encantado ainda. Eu fiquei muito fascinada pela história. E assim, por esse mistério todo que ronda o Alforge, né?
Foi uma discussão bem bacana que nós fizemos. Foi muito bom. Que a gente leu juntas e nós fizemos o debate. Foi muito, muito legal. Conforme as partes vão passando, as histórias vão passando, você vai encaixando o fato, você descobre, por exemplo, que tem uma ligação em todas as histórias, fora o Alforge, todas as histórias meio que se conectam, e que é um reflexo da religião do Bahá'í. Tipo, que ela diz que todas as coisas no universo são conectadas. E, gente, é incrível. Depois que você descobre isso... Não, o livro é muito bom. Ele é muito sensacional. Muito bom mesmo. Nossa, eu fiquei muito na dúvida de não colocar ele em primeiro lugar, porque eu gostei bastante e, assim, é um dos livros que eu quero reler muito em breve. É um livro pra ser relido na vida algumas vezes. Pronto. Ele é maravilhoso. Nosso segundo também é o mesmo. Que eu também fiquei na dúvida de colocar ele entre o primeiro e tal, porque sim, né? Livro maravilhoso. A Praça do Diamante. Esse tem pra vender... Tem outra edição pra ser vendida. Tem outra edição pra ser vendida. Nossa, comprem, gente, porque... Comprem e leiam. Porque esse livro é maravilhoso. Eu acho que a experiência de leitura desse livro, né, A Praça do Diamante, da Mercê Rodoreda, foi muito bacana pra mim. Porque a partir dele, que eu li no comecinho do ano, é que eu senti uma necessidade de ler outros livros com temáticas parecidas. Então foi a partir dele que eu fui lendo livros mais voltados para o feminismo, para a questão da mulher, para personagens femininas. Não que eu já não tivesse essa quedinha por esse tipo de personagem antes. Eu já lia, basicamente as minhas leituras são relacionadas a isso. Mas depois desse livro aqui, assim, esse ano eu fiquei assim, meio... Foi que eu ainda não passei, esse boom. Ainda não superou. Não, ainda não superei. Não, ele não é um livro fácil de superar. Ele causa um impacto muito grande. Especialmente o fato que é uma coisa que a gente tinha discutido de ele não falar diretamente sobre a guerra, porque ele se passa durante a Guerra Civil Espanhola. Só que ele não fala, tipo, da guerra em si. Mas você vê as consequências dessa guerra acontecendo no reflexo dos personagens que acontece com eles. E isso é muito incrível. E ela também, tipo, ela não trabalha cronologicamente. Não. Trabalha, mas ela não põe uma data. Ela não põe idades, nem datas. Então você só percebe também essa passagem do tempo pelo contexto do que tá acontecendo com os personagens. E é muito, muito legal. Tipo, a forma que ela escreve é sensacional. Nossa, e assim, eu lembro que esse livro, no começo, ele não é assim um livro que, nossa, no começo ele já te pega. Ele começa devagar. Ele começa bem devagar, e eu lembro que eu pensei, nossa, não, eu não vou desistir, porque eu não gosto de largar a leitura pelo caminho. É muito difícil isso acontecer. Mas o final desse livro, ele é assim, o começo é meio morno, mas o final, ele é... O final ele é muito tocante. Ele é muito tocante, nossa. Ele começa devagar, mas depois quando ele te pega a unha. E você não consegue largar mais. A gente não falou, né? Mas aqui a gente tem a história da Colometa, né? E a Colometa também vai passando por várias fases, né? Desde quando ela era jovenzinha, quando ela se casa e tudo mais. E a gente vai acompanhar a vida dela até a velhice, né? Até a velhice. E assim, quando ela chega no final, assim, nossa, é muito bom, leio. Todos os livros aqui, logicamente, estão super recomendados, né, gente? Esse também eu quero reler. Esse merece também. Esse merece. Fale o seu primeiro. O meu primeiro? O meu primeiro, Quase Memória, do Carlos Heitor Coni. Gente, eu comecei esse livro muito despretensiosamente. Eu achei, tipo assim, vou ler pra desencalhar ele daqui. Eu não sei se vai ser bom. Eu fiquei muito curiosa com essa questão aqui da manga, que é um aspecto muito importante do livro, inclusive. Só que ele cresceu pra mim, assim, eu comecei a ler ele, na 10ª página eu já tava apaixonada. Meu Deus, preciso ler. Engraçado, e quando esse livro chegou, eu não dei a mínima importância pra ele, assim, quando ele chegou sendo sincera. Eu achei ele lindo. Eu achei ele lindo, a capinha que veio. A case é linda, a capinha dele é maravilhosa, ele viu um porta-livros de manga, maravilhosa. Mas eu achei lindo. Tcharam. Essa capinha vem com ele.
E é muito bonita mesmo. A capa dele, olha isso, é maravilhosa. Eu achei linda. Só que realmente também faz... Eu tive curiosidade de saber sobre aquela história. Quando eu peguei pra ler, foi que, tipo, eu devorei ele. Porque ele é uma... Chama quase memória, porque o autor, ele explica que não chega a ser uma memória. Tem coisas nele que são memórias, que são reais, e tem coisas que não são, mas você não vai saber definir o que é e o que não é. Tem situações que parecem tão absurdas que você pensa assim, isso aqui não, isso aqui não é. Isso aqui não aconteceu de verdade. Mas pode ser que aconteça, porque tem tanta coisa que acontece na vida bizarra que você não... Você fica na dúvida. E ele fala muito de relação entre família, porque ele fala muito da relação dele com o pai dele. Ele começa a relembrar como era a relação dele com o pai dele, que em alguns momentos era muito difícil, porque o pai dele era meio excêntrico, mas que foi um marco na vida dele de uma forma tão grande que definiu a vida dele. E tudo isso por conta de um embrulho, de um presente que entregam pra ele não tem ideia do que é, dispara todas essas memórias, e aí ele revisita a infância dele e as situações mais esdrúxulas que aconteceram na infância dele. Mas, tipo, é maravilhoso. Nossa, eu fiquei bem curiosa. Adorei. Vou ler em breve. Lugar. Primeiro lugar, sério. Nossa, vou ler mesmo. Meu primeiro lugar. Então, eu senti muita dificuldade em colocar o primeiro lugar aqui nessa tag. Da tag. Porque eu gostei muito da Praça do Diamante. Foi, assim, um dos melhores livros que... Aliás, esse ano, em especial, esse a ano tag... Os livros estão maravilhosos. Tá arrasando. Parabéns. Mas esse aqui, da Patti Smith, Só Garotos, foi, assim, um divisor de águas pra mim, né? Aqui, então, a gente tem a história dela e do Robert. E assim, como... Assim, o que mais me chamou a atenção, talvez, aqui, o que mais me encantou foi, assim, a figura da Patti. Né? O fato dela querer viver da arte dela desde cedo e dela almejar isso e assim, disso não ficar só no mundo das ideias, no mundo dos sonhos, dela correr atrás dos objetivos dela. Eu achei muito tocante a forma como ela contou, né? O fato a forma como esse livro nasceu, né? De uma promessa pro Robert e tal, que ela ia contar a história deles. Eu lembro que, assim, esse também eu peguei, assim, eu já tinha ouvido muitas resenhas positivas dele, mas não era um livro que eu tinha, assim, me sentido instigada a ler. E quando chegou, eu falei, que bom que chegou, vou ler, mas, assim, não esperava tanto da história. Então, nossa, eu me emocionei algumas vezes, eu fiquei, assim... Tem umas partes Tem umas cenas, assim, fortíssimas, né? Ela e ele passaram muitas necessidades, desde fome, E, assim, a cumplicidade, né? Nossa, a relação deles é muito bonita. A relação deles, assim... E, assim, esse aqui, igual o da Mercê Rodoreda, depois que eu li... Eu fiquei a louca da autobiografia, da biografia, da memória. Eu fui... Nossa, especialmente sobre casais. Depois desse aqui que eu fui ler a biografia da Frida e do Diego. E, enfim, quero ler de todos os casais. As biografias da vida. Mas, assim, nossa, eu fiquei muito tocada por esse livro. Eu acho que para cada pessoa, a experiência de leitura é diferente, né? Por isso que não vai ser todas as pessoas que vão gostar do mesmo livro. Pra mim, ele não foi essa revelação na vida. O livro é bom, eu achei um livro ok, quem gosta de biografia é sensacional. Mas não é o livro da minha vida. Só que uma coisa que eu achei muito, muito legal é a forma como o Robert já tinha ele tem uma visão de como a vida deles tem que seguir, que é, tipo, fora do comum. Então, assim, boa parte do que a Patti conquistou na vida dela foi, tipo assim, o Robert empurrando pra ela. Vai e faz, porque você precisa. Você precisa gravar, você precisa cantar, você precisa publicar os seus escritos, você precisa fazer, você precisa focar na sua arte. Então, ele empurrava muito ela pra poder ela produzir mais, pra ela focar mais na arte dela. Eu acho isso muito legal. Enfim, amei.
Gente, os livros da Tag estão maravilhosos. São. Eu não Vale preciso nem muito a falar que pena. a gente recomenda que assinem, né? Não, e fora que tem um monte ali que, assim, que a gente não leu, que provavelmente Que a partir do prometem. momento que lê, essa lista de repente mude Daqui um completamente. ano a gente refaz a lista, tá? Vamos. Beleza? Vamos fazer, promessa. Nossa, Vamos. que... Gente, só Deus sabe o que virá neste ano Da tag. da Tag e o que a gente vai ler do que já veio. É. Não, tem livros maravilhosos. Nossa. Nos aguardando. Tem promessas, promessas e promessas. Lembrando que dos livros que tem edições disponíveis para comprar na Amazon, eu vou deixar os links aqui na descrição para se vocês comprarem usando os links, vocês ajudam o canal. Isso não acresce em nada no valor da compra de vocês, e vocês ajudam no crescimento. E também vou deixar o link da página da Tag Livros, para quem quiser conhecer. E conheçam. Mesmo que vocês não queiram assinar por enquanto, vão lá dar uma olhada na página, vocês vão ver que gracinha. Grazi, muito obrigada de gravar um vídeo comigo. Eu que agradeço. Vai ter mais vídeos com a Grazi no canal, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscrevam se vocês não são inscritos. Fiquem por aqui, vai ter vídeo sim, vai ter vídeo sempre. Beijos e até o próximo vídeo.